A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, ser mãe é construir uma história de amor. Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Bom Jardim Residencial. Da TPS Construtora. A cara da Pit. A cara do Mano. A sua cara. E Churrascaço Criciúma. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Mano Dal Ponte, ela que não precisa de manual pra ser entendida, porque ela é uma pessoa transparente, é uma pessoa maravilhosa. Fácil. É uma pessoa nada complexa. Super fácil de entender. Estou falando da minha mãe, não de você. Da tua mãe. É óbvio. A tua mãe tá aqui? Não, não tá. Tu falou que começou o programa com ela? É, mas é minha mãe. Errou, pessoa, maninho. E você, olha, você é praticamente a mulher mais complexa. Programa do Avesso está no ar nessa sexta-feira. Veio de pelúcia hoje, você veio com... Eu tô morrendo de frio, é muito gelado esse estúdio. Você Né? veio Eu de me pelúcia agasalho. hoje. Eu Por gosto que de você ficar veio quentinha. Por que eu vim? Por que tu veio assim, como tu veio? Não, eu uso... É que tu sempre vem assim, né? É. Hã? Tu não sente frio? Quer o cachecol? Eu Diego consigo gosta de cachecol. Diego É gosta de cachecol. Pashmina. A pashmina? Pashmina. É igual plaflons, né? Plaflons e plaflons, pashmina. né? Tá bom, vai. Tá começando o quê, Piti? Programa do Avesso. O Avesso hoje? Sexta-feira, o Avesso hoje vai falar de mulher. Ah, é? Como entender as mulheres, maninho? Você Então, sabe entender uma mulher? Na verdade, eu tenho minhas teorias. Eu tenho minhas teorias sobre o entendimento do universo feminino. Mas quantas horas, por favor? É mais de uma hora, Temos né? uma hora Na de verdade, programa mas só. nós vamos começar o programa agora e ele só sai do ar daqui uns 4 anos. E na verdade eu vou perguntar para a nossa entrevistada por que ela decidiu Estudar as mulheres? estudar as mulheres e não os homens, Rosimari de Oliveira Duarte. Bem-vinda ao Avesso. Grata. Nossa ouvinte, ela viu o Mano, ela, nossa, é tu, eu te escuto. Não imaginava que ele era assim, né? Não, Não? Imaginava que era melhor, como? né, professora? não. Quando a gente ouve, né, escuta, a gente faz Eu tenho medo. um protótipo, uma imagem, Eu tenho né? medo. Como é que era? É, Como é que era o protótipo? em certos momentos eu pensava assim, ele deve ser uma pessoa meio brava, sabe? Brava, assim? Mas nada disso. Não tem nada a ver? Não, nada a ver. Personagem, professor. É, É só o personagem. eu entendo. Aqui é Ó, a Rosimari, que é doutora em História Contemporânea, professora Jesus de vários amado. cursos de graduação, pós-graduação, trouxe uma tese de doutorado aqui que tá Linda na mesa. no nosso estúdio com 500 páginas. Há quanto tempo tu começou a estudar? É as mulheres ou é o comportamento feminino? Olha, meu objeto de estudo é o comportamento feminino, porque o homem como tal, ele nunca é objeto de estudo, o homem ele é o ser, mas o comportamento, aquilo que ele evidencia é o que nos possibilita estudar, adentrar a esse universo que enquanto não pesquisado, é desconhecido ou é só empírico, né? Quanto tempo estudando as mulheres? Olha, eu desde o meu primeiro trabalho de pós-graduação já foi sobre o universo feminino. Olha aqui, foi a primeira pró-reitora da Unesc, primeira presidente da Profucre. A minha mãe falava Fucre, elas estão na Fucre, né? E primeira coordenadora eleita para um departamento na universidade. Meu Deus, Piti, o que tu acha? Não, e tudo primeira, né? Não, e casada há Basta- 41 não basta anos ser. com o mesmo homem. 41 anos. Olha, uma pessoa, Mãe de olha, 2 filhos. Você aguenta ele ou ele te aguenta? Nós vivemos bem. É um acordo? Olha que classe, olha que... Olha, mano, tá falando com uma doutora, Como é que o professor entendeu? Clayton fala? É um acordo? O doutor Clayton, ele vem aqui e sempre fala Acho que da é um relação. acordo, Ele fala que é um acho acordo, viver né? junto. É um acordo, Vocês têm um sim, bom de acordo? duas partes, né, professora? Nós temos um acordo de muito diálogo, muito companheirismo. A minha pergunta para você é o seguinte: estudando tanto as mulheres na sua história, né, que você passou, você aprendeu a se conhecer também? O seu comportamento mudou, professora? Mudou muito, Em muito. que sentido ele muda? Ele muda a partir do momento que você
conhece a história do outro, tem pontos atitudes que você quer melhorar em você, tem outros que você quer ampliar, tem outros que você descobre que não pode ir daquele jeito, certo? Apesar de a gente ser muito singular, né? De a gente ser muito único, mas eu aprendi a me conhecer muito mais. As mulheres são todas iguais ou jamais? Não, as mulheres são diferentes. Todas elas são diferentes? Todas são diferentes. Mas o que temos em comum, todas nós? Nós temos em comum... Uma das coisas em comum é o senso de auxiliar os outros. Eu percebi na mulher da sociedade carbonífera, eu percebi na sociedade indígena, eu percebi nas mulheres profissionais do sexo, que eu também fiz um trabalho. Eu percebi nas mulheres que usavam antidepressivos e ansiolíticos. Todas essas mulheres eu já estudei. Antidepressivos, teve as indígenas, as mulheres de mineiros, né? As mulheres de mineiros, as profissionais do sexo. Industriais, né? E também as mulheres da indústria. E quais são os pontos de convergência dos comportamentos e das personalidades? O que elas têm em comum, em geral, todas elas? Olha, todas elas, se têm filhos, têm uma preocupação muito grande com esses filhos. Independente da classe? Toda mulher tem uma preocupação muito significativa com os filhos. Instinto maternal O violentíssimo. instinto maternal é forte em todas as mulheres. Mesmo aquela executiva na empresa, no dia a dia, de repente, lá no meio do trabalho, ela... Puxa, eu tô preocupada com meu filho que tem prova hoje. Tá, então Isso é clássico, Isso né? é clássico. Professora, a senhora descobriu o sexto sentido? Conseguiu entender ele? Olha, venho estudando o sexto sentido. Tem isso mesmo? Posso te garantir que tem. Eu acredito sim que exista Sabe? fielmente o sexto sentido. Eu chego a dizer que quando você olha para uma mulher, você vê uma, mas existe duas. Isso ainda não é científico para mim. Como assim? A personalidade? Não. Só duas, professora? Às vezes até 3, mas muito mais 2. Não, por favor, professora, me explique isso. É o seguinte, assim, ó. Você olha para uma mulher, você começa a detectar e perceber do que ela é capaz, do que ela tem condições, o nível dela, o grau dela de maturidade. Você vê muitas coisas quando olha para uma mulher. Como você não vê nada, né? Não, vê também. Mas quando olha e percebe, por exemplo, alguém mexe com o filho desta mulher, aí tu conhece a outra. Quando Porque separa aí- dela também, né? Quando separa, quando mexe com o filho. Filho. Aí as mulheres que não têm filhos, tu também estudou, porque Eu várias estudei. delas não têm filhos. Aham. Elas sonham em ser mães, a grande maioria, ou isso já caiu por Toda terra? mulher sonha em ser mãe, professor? Olha, nos meus estudos, eu percebi que isso lá nos anos, as mulheres dos anos 80, 90, elas se preocupavam mais em ser mãe. Hoje, na atualidade, existe uma preocupação muito forte com a carreira, embora seja um projeto que vai mais a longo prazo. Tanto a carreira quanto a mãe. É. Ela vem depois agora. Ela vem né? depois. Mas ela Ser vem. mãe, mas vem. Mas vem. Vem. É bem comum hoje a mulher dizer, eu vou estudar, eu vou formar, dentro da graduação mesmo, eu vou formar e... Não, meu pé de meia. Vou conseguir Quero algumas ser coisas. independente, né? Não quero depender Isso. do homem. Entendeu? Mas o problema é que isso passa muito rápido, né? Daí quando tu vê, tu Já não vai foi? parar pra pensar. Se tu pensar muito em ter o filho, tu não vai ter, concorda? Parar e pensar, Será? vou ter o filho ano que vem. Tem que sair? Não, daí tu vai pensar e tu vai. Não. Então tá, vamos colocar protelar a isso daí. doutora no jornal, pode ser? Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento S2 Motel. Eu acho interessante que a doutora já me olhou e riu. Do jornal, É. gosto do jornal, professora. Já viu o jornal? Você viu quando a gente faz? 10 diferenças entre homens e mulheres. Eu Ih, quero que quero você ver, me vamos ajude, ver. por favor. As 10 principais diferenças levantadas no universo entre homens e mulheres. Independente de cultura, tá? Independente de cultura. Os homens só fazem uma coisa por vez e as mulheres várias coisas. Isso. Procede? Procede. Espero que a professora vá me acreditando que está certo. por favor. Procede. Uma mãe, uma mulher, ela está aqui, mas ela já está pensando no final da tarde que vai passar ao mercado, que ela tem que ir na costureira, mas ela já deixou uma agenda para fazer a escova no cabelo, e se olhar para a mão, ela já vai perceber que na terça-feira ela tem que fazer a unha, ela tem que pagar alguma coisa, então essa multiplicidade É o que de gera. tarefas
é o que gera e que diferencia E muito. eles chegam em casa, a gente pergunta, trouxe a lâmpada, né? Não deu tempo. A única coisa A que eu única acredito coisa que que a o gente homem faz pensando em outra, sabe o que é? O quê? O O que você acha? Que o homem faz pensando que... Na próxima coisa que ele vai fazer. Só tem uma. Nem ideia. Comida. Ele está comendo, ele já está pensando na próxima refeição. O homem É assim? só isso aí. É? As mulheres dizem coisas que têm significados totalmente diferentes do que realmente parecem. Isso é verdade, professora? É porque... Quando ela diz não é sim, quando sim não é, quando é porque é talvez, quando talvez é... Tem essas tretas assim, é verdade isso aí? É que às vezes a mulher, ela não consegue colocar para fora tudo aquilo que ela é. Ela, pela própria restrição em certos sociedade. momentos da sociedade, da educação, embora isso já modificou bastante. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Tá evoluindo. Mas durante muitos anos, a situação da mulher foi uma situação de muita opressão. Sabe? Durante milhares de anos. Quer dizer, não Pode são muitos, dizer. né? Milhares de anos, Muitos, né? centenas de anos. Centenas de milhares. Milhares. Interpretação da linguagem não verbal. Com certeza a mulher, ela é mestre da interpretação. Ela é mestre em linguagem não verbal, né? Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem muito mais aflorado a questão da sensibilidade. Tem a ver sensibilidade e sexualidade? Essas duas coisas se relacionam para a linguagem não verbal? O instinto, ele mexe com essas duas coisas? Com a sensibilidade e com a sexualidade? Olha, parece assim... Se a gente olhar, né, eu não tenho um estudo sobre isso, mas o ser humano é um ser completo, é um ser total. Ele não é só racional, ele não é só emoção, ele não é só voltado ao aspecto da sexualidade ou da sensibilidade, mas ele é um todo. Então tudo vai se complementando. Tem aqui, ó, tratamento entre amigos. Com certeza existe uma diferença significativa entre a mulher como trata as amigas e os amigos como tratam os amigos. Sim, até porque o homem é diferente da mulher, graças a Deus. E a mulher é diferente do homem. Por quê? Porque se fôssemos iguais, como é que a gente ia se complementar um com o outro? Ó, tem a ver com a quinta, professora. Homens e mulheres conseguem ter opiniões diferentes sobre o mesmo tema. É verdade. Consegue. Sim. Porque são olhares diferentes. Tá. A quantidade de objetos na casa de banho é proporcional às necessidades de cada um. O homem, se tiver um sabão de coco, ele serve para lavar o cabelo, fazer a barba e tomar banho. Eu discordo, não. Ah, Tem homens que têm mais coisas, tem mulheres que Não, têm mais mas daí é o práticas, sol das 8, né? Mudou, né? A galera mudou. sol das 8 não, aí, hoje em né? dia mudou muito isso aí. Tá, mudou. Tem mulher bom. mais prática. A última palavra é sempre da mulher, isso é verdade. Isso aí eu não vou discutir. Porque se eu discutir vai dar briga e com certeza eu vou ter que aceitar a Pete dizendo que é. É Então, verdade. a Essa última é a palavra... E de um jeitinho ou de outro. Pode vocês, sim, senhora. De É isso. vocês, O homem, sim, o homem que senhora. aprende o poder do sim, senhora, do respeito à mulher, ele vive muito mais feliz, né? Com certeza. Melhor, muito Ele mais vive- fácil, ele vive mais sorrindo. fácil, entendeu? Imagina, Tem essa isso é coisa só aí. falar isso. Preocupação em tempos diferentes. As mulheres e homens se preocupam com as coisas em tempos diferentes. Isso é verdade, né? A mulher muito voltada ao passado e preocupada a um passado remoto, porque lá no passado aconteceu isso. Pra quê, né, professor? O homem meio que deleta o passado? Ele tem mais facilidade de conviver e deixar de lado. Isso comprovado nas É. pesquisas. Até quando ele é corno. Olha, isso Isso não... dói, né, professor? Isso vai Ela doer não a vida estudou, inteira. Manu Ah, não estudou, Ponte. professor? Desculpa, vamos lá. Isso eu não tenho conhecimento. Por exemplo, há coisas que só as mulheres entendem. Cores, por exemplo. Pro homem existe verde, vermelho, azul e amarelo. Sim. Verde claro e verde escuro. Não existem variações tonais com nomes de verdes. Isso é normal, né? É normal. Mas isso é mas- fisiológico também. As mulheres enxergam mais que os homens. Sim, outra coisa, né? Se a mulher não tivesse essa percepção toda em relação às cores, em relação às coisas, como é que ela ia educar um bebê? Como é que ela ia se lançar à maternidade, algo tão sutil, tão necessário, tão delicado? O homem não tem essa vocação, né? O homem é meio é da grosso. mulher. O homem é meio grosso, assim, tem essa É coisa. do feminino. Tem essa... E isso é assim, se a gente for lá na história dos índios, por exemplo, toda criança aprende com a mulher, com a mãe. As fotos, inclusive, que eu tenho, né? E eu fiz uma experiência com os índios nambiquaras, a mulher carrega sempre a criança do lado, por quê? Porque o conhecimento da criança vem através da mãe. Dela, da mãe. Então, tomar o banho, cuidado com as penas, a pintura. Eu participei de um ritual indígena que as mulheres pintando as crianças e ensinando. Eu fotografei isso. Eu vivi Onde? isso. No norte, 750 quilômetros da Bolívia.
a uma tribo indígena ainda. Especialmente para isso. Eu participei de um projeto. Esse projeto eu tive a oportunidade de levar mais 10 alunos. Quanto tempo, professora? Foi um projeto de 22 dias e 18 dias eu me dediquei ao estudo indígena. Vamos falar disso na volta, pode ser? Quem tá aqui hoje, Pete? Rosimari de Oliveira Duarte, professora doutora, ela que estudou as mulheres e vai nos dar uma aula hoje no show. Já tem muita gente interagindo. Puta, eu quero mandar um beijo pra Ju da Primeway, que disse que entrevista legal, Pete. Olha. Pergunta pra doutora se a tese dela está disponível em algum site. Vamos responder daqui a pouco, pode ser? Olha aqui, tem um recado pra você. Você que é um cara que casou, que escolheu a sua mulher que você vai ser a mãe dos seus filhos, né? Agora que tá chegando o Dia das Mães. Domingão. Dia das Mães. Você que escolheu essa parceira ideal pra sua vida inteira, você tem com certeza escolher um lugar bacana pra morar. Pra seguir a vida, né? Lógico. Você vai investir, é legal, pertinho da Unesc, pertinho da professora, a pessoa tá dando aula. Quer ter filhos, tem playground. Tem playground, tem elevador, ponto de gás na sacada pra churrasqueira, tem 2 quartos, maravilhoso, é óbvio. É claro que eu tô falando do Bom Jardim Residencial da TPS Construtora. Procure um corretor da sua confiança e ainda mais financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Mais fácil ainda de você começar a sua vida ou investir, beleza? Bom Jardim Residencial tem a cara da Pitoquinha, tem a cara do Mano, tem a sua cara, tem a cara de todo mundo. tpsconstrutora.com.br. A gente já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Aqui no Programa do Avesso. No Programa do Avesso, então fica ligado, fica ligado que amanhã tem programa especial da Sou Maior na praça. Opa! Lá no Centrão de Criciúma, né? Vai rolar um programa bacana, em especial porque amanhã também tem jogo do Tigrão, é isso? Amanhã jogo do Tigrão, estreia na Série B. Série B, eu acredito no Tigre, eu acho que ele papa a Série B esse ano. 1-0, eu acho que vai ser 1-0, Santa Cruz? 1-0 Santa Cruz. A partir das 15 horas, 3 da tarde, você que é meio burro, não sabe ver o relógio nos 24 horas. Então, 3 da tarde aqui na Sou Maior, tá tranquilo, vai começar, né, com o nosso timaço. O jogo é 4h30, né, gente? 10h30 de manhã? De manhã, 10h30. 10h30 começa a treta? Isso. Pô, bacana E demais. hoje também tem programa lá à tarde. Tem programa? Uma loucura assim, direto? Hoje tem ponto a ponto. Vou botar o Marlon na rua pra shopping trabalhar aí. dela. Ponto a ponto direto dela? Vai fazer Hoje vai também? ser lá, hoje Coisa vai ser linda. lá. Olha só, então esse final de semana também tem muitas coisas bacanas. E tem nesse final de semana, tem o Rock Day na Vipcar Renault. Beleza? Só nesta sexta e sábado, hoje e amanhã, Duster Oroch a partir de 69.990. Ok, Pete? Ok. 69.990 com taxa 0. Não, o carro é 0. É claro que o carro é 0, mas a taxa também é 0. tudo 0, melhor. Câmera de ré. Pra Pete, que é bem a barbeira. Legal, câmera de ré. Entendeu? E capota marítima. Você gosta de ir pra praia, levar uma prancha surf. Pra tu não se afundar. Você acha? É. Tá, aproveite a oferta válida somente este final de semana. Passe na Vipcar Renault e faça um test drive. Quem tá aqui hoje? Hoje a gente conversa com a Rosimari de Oliveira Duarte, professora, doutora, que entendeu as mulheres ou continua tentando entender, professora? Continuo tentando entender. Mas tu continua estudando o comportamento feminino? Sim. Começou quando a estudar? Eu comecei a estudar lá nos anos 80 já. Nos anos 80. Atualmente eu estou fazendo um trabalho junto com uma aluna, pesquisando o empoderamento das mulheres em determinados setores. Agora a gente está estudando nos cartórios e nas empresas de tecnologia. É verdade, elas estão ocupando os cargos cada vez mais importantes. A tua tese está disponível no site, respondendo a Tá, a minha tese está disponível no site da Universidade de León, Espanha. É só acessar. Isso da fora, assim, acho que é uma coisa, sabe? Não, chique é a tese dela, que tá aqui toda encadernada, 500 páginas, tudo escrito em dourado. Olha, tu coisa fina. Não encadernou nem a tua monografia na minha monografia, né? Na minha foi com o Aspiral. Aspiral, aquele vagabundo, aquele base, bem mas ruim. passei e tô aqui no rádio. Valeu, isso que importa. Professora? Professora, falar em estudos, olha aqui, 15 anos estudando matérias de jornais. Eu fiz um levantamento dos anos de 70 a 1985, são 15 anos de história das mulheres, através dos artigos de jornais publicados no Correio do Sudeste e no Jornal da Manhã.
Correio do Sudeste. E o que a senhora concluiu? Na tribuna Criciumense, anteriormente, na tribuna, né? Na tribuna Correio do Sudeste, na tribuna. O que eu criei categorias de análise, então eu procurei notícias, por exemplo, sobre saúde. A cada ano, quantas notícias foram publicadas sobre saúde, sobre educação, sobre a mulher e a economia. Pasma, mano, pasma. As mulheres de Criciúma, a grande maioria delas, administra o salário da família. Da família inteira? Da família inteira. É mesmo? Certo. Do marido, Isso não é comum. Isso... Olha, algumas mulheres na Espanha, porque daí eu fiz um confronto paralelo, né? Algumas regiões lá eu pesquisei, encontrei, mas não é tão alto. E mais ainda, as mulheres desse universo que eu pesquisei, esposas de mineiro, um grande número eram praticamente semi-analfabetas. E faziam tudo pela família? Faziam tudo pela família. A administração do dinheiro, maioria dos mineiros chegava e entregava o dinheiro, o salário para... Tinha que pedir o dinheiro da cachaçinha. Tinha que pedir. Sempre elas diziam assim, a gente deixava o trocadinho para ele. Aí que era o trocadinho dele. Era o trocadinho dele. E o que você concluiu, professora? Olha, eu concluí que, por exemplo... As mulheres apareciam muito pouco? As mulheres apareciam muito pouco. Quer ver? Muito velada. Que diz o seguinte: a cultura e os valores da sociedade daquela época consideravam a figura feminina como frágil e influenciável, desconsiderando assim o espaço da mulher no meio produtivo e a sua capacidade intelectual, afetiva e emocional no que se refere a tomar e assumir decisões. Olha como mudou, né? Como mudou. Amém, né? Já era hora. Mas no fundo, não são sempre as mulheres não mandam nos homens, no fundo. Elas não apareciam, mas elas mandavam, né? Mas olha, eu te pergunto, o que era o mandar dentro de um universo, entre quatro paredes, ou numa família? Qual era o que era esse mandar? Né? Quando a mulher tem possibilidade, como hoje, vários casos, ela está estudando, ela está à frente de uma organização. Analisa comigo. Qual era a profissão da época? A profissão da época era professora. Por quê? Porque acreditava-se que, naquela época, a mulher não iria atrapalhar o serviço doméstico, as questões da casa, sendo professora. Porque ela trabalharia meio período, era um salário complementar, certo? E como salário complementar, ela tinha uma função, que era auxiliar o marido. Então tinha uma responsabilidade diferenciada. E o que os jornais mostravam sobre as mulheres? Era muita futilidade? Olha, o maior número de notícias publicadas na coluna social. E era de 70 a 85, mas falando das mulheres, das né? mulheres. Porque até então o jornal só trazia homens. Só trazia homens. Publicou. Notícia de esporte. Em 15 anos foram apenas 2 que falaram sobre mulheres. Então o colorismo social vem para nos favorecer. Veio favorecer, sim. Ele começou a mostrar o privado das mulheres que não aparecia, era velado, não tinha espaço. Então, no momento que ela aparece na coluna social, eu posso dizer em primeiro momento, numa análise assim bastante superficial, que isso não era bom. Hoje, aprofundando, foi o início de um novo momento. Foi necessário. Então a avó da Pete foi uma precursora nisso também, Pete. Mas tu estudou, tu fez pesquisa com a avó Beverly, né? Eu fiz a história de vida da dona Beverly Godoy Costa e fiz a história de vida também da dona Zuma Manique Barreto. Naspolini Manique Barreto. Vou dizer para vocês. A dona Beverly tem um papel muito significativo para toda essa região. Se ela não tivesse a visão que ela teve de colocar para fora, para o povo, para o público, muito do que acontecia no privado, talvez a gente não tivesse a caminhada que temos hoje. Se ela não tivesse feito o que ela fez, a Pete não estava aqui. Ela é maravilhosa. Obrigada, avó! Só por isso ela já merece o meu carinho. Te amo, vó. E outra coisa, ela era uma mulher além do seu tempo, assim como a dona Zuma. A dona Zuma, o que mudou nessa região a vida das mulheres? A fundação da FASC. A FASC é uma instituição que merece respeito
respeito. E assim, ó, durante o decorrer da defesa da minha tese, teve no momento da discussão, teve um dos estudiosos de lá que ele quis entender, ele fez muitas perguntas sobre a FASC e ele reforçou muito o papel da FASC como uma das instituições que promoveu a mudança de paradigma na vida das mulheres. Por quê? Porque primeiro ela trouxe a possibilidade de a mulher deixar uma criança fora de casa, bem cuidada. No momento seguinte, ela traz os cursos profissionalizantes. Trazendo os cursos profissionalizantes, ela deu capacidade de mobilidade para essa mulher. Ela deu capacidade para essa mulher entrar no mercado de trabalho que até então não tinha. Porque semi-analfabetizada, ela não tinha lugar. Mas aí com todo o trabalho de gestão que foi feito, e era o sonho da Dona Zuma. Porque eu convivi muito tempo com a Dona Zuma, levantando detalhes daquela história. E foi algo maravilhoso. Inclusive, ela sonhou a FASC para resolver o problema da mendicância em Criciúma. Porque eram muitos mendigos. E resolveu? Olha... Criciúma é uma cidade praticamente... sem mendigos. Nós temos um acompanhamento social muito bom. Ô, professor, e o que mais vamos dizer, o que te mais chocou em todos esses estudos, essas histórias? Eu imagino que muitas histórias e muitos momentos você tenha se chocado. Você tenha pensado assim, poxa, isso não pode ser assim. Isso não é possível que seja assim. Tem muitas, mano. Tem muitas histórias. Você chorou muitas vezes? Muitas vezes. Eu imagino. Muitas vezes. E muitas vezes cheguei em casa e ficava refletindo aquela história, se era verdade, se não era. Eu tive um caso de uma senhora que o marido, ao sair para trabalhar, ele deixava ela presa no porão da casa. E ela era uma assim, literalmente presa. Ele levava a chave e deixava ela lá dentro, com os filhos, porque ele tinha muito ciúme. E ela era uma mulher muito bonita, ela tinha uns olhos azuis muito lindos. E aí Isso ela relatou pra ti? Ela relatou, contando, junto com os filhos. E aí eu perguntei para ela, e por que a senhora não tomava uma atitude? Por que a senhora não mudava essa realidade? Aí ela olhou para mim e disse, com 8 filhos, ruim com ele, pior sem ele. Esse pensamento mudou hoje em dia? Em alguns casos, não. Ainda tem muita opressão. Ainda existe isso? Não existe, talvez, um cárcere privado desta forma, mas existe outros tipos. Ainda temos muito sofrimento de mulheres na nossa região. Ainda tem muita gente oprimida. Mas não só na nossa região, acredito. Não, eu falo dessa porque é que eu conheço em termos gerais, né? Mas se a gente avaliar de um ponto de vista mais macro, a sua tese se aplica praticamente ao Brasil inteiro. Aplica. Eu acho que as diferenças culturais são significativas, mas as essências de personalidade, de acontecimentos são similares. Sim, são similares. E digo mais, não é porque a mulher foi para o mercado de trabalho que ela conseguiu vencer algumas coisas, não. Certo? Nós ainda temos... É uma luta diária. É uma luta diária, dia após dia. E não é como alguns movimentos como a gente vê aí fora. A mulher precisa ter mais espaço no sentido de emprego. A mulher precisa de políticas públicas de saúde. Ela precisa ampliar esse... Que é muito diferente, né? A fisiologia, o corpo, a necessidade... É outra. Sabe? E se a gente for observar agora, ainda assim, reduzir o número de filhos, mas o número de tarefas para a mulher ainda é muito grande. A mulher assumiu o 2º turno, ela já assumiu o 3º turno e, olha, tem casos que ela ainda chega em casa e ela ainda tem que dar conta de muitas coisas. A partilha dos afazeres domésticos é uma realidade. Homem tem que limpar a casa. Homem tem que auxiliar, assim como mulher também tem que auxiliar. Eu acho que é uma troca. Quando o homem auxilia, tem gente que se espanta, né? Nossa, como ele é bacana, ele te ajuda, né? Oi? Não, mas ele tem... verdade. Homem que limpa a casa é mais também, feliz. Né? Mas é verdade, pessoal, porque a mulher fica mais feliz com ele, entendeu? E a vida, claro, isso é verdade. Os caras não têm noção que é lavar uma louça de vez em quando. Não tem problema. Eles têm que ajudar de verdade, tem que passar pano. Não, tem que a casa é dos dois. É dos dois, né? Os dois que usam, pelo amor de Deus. Boa tarde. Qual a fundamentação para que as mulheres em Criciúma estejam assumindo as finanças na família? Elas estão ganhando mais
ou menos que eles? Mas é histórico, era antes, né? Não, professora? o que eu me referi nessa questão, não é que elas estavam assumindo a renda, não. O homem entregava o salário e ela fazia a administração doméstica do salário do homem. Certo? É nesse sentido. E naquela época, assim, é bem pontual, aparece em quase todos os bairros, a grande maioria dos homens passava a renda, o valor, o salário, para a esposa administrar. Sobre a opressão, um amigo meu me contou uma história. Ele serviu no Afeganistão, pelo exército dos Estados Unidos. E ele me contou que ele servia pela ONU. Ele foi numa tribo afegã, muito isolada, e as mulheres caminhavam 4 horas por dia para ir pegar água, para lavar roupa, para fazer os afazeres, todos os dias. Então, era 4 horas de caminhada para ir e 4 para voltar. Nossa. E a primeira coisa que ele fez, junto com sei lá, os pelotões da ONU, eles fizeram um poço artesiano no centro da vila, para que as mulheres não precisassem, né, buscar. Então, as mulheres podiam pegar a água direto do poço. Depois de uns 3 meses, a missão circulou, eles voltaram e o poço estava destruído. E ele falou que foi conversar com o chefe da tribo e perguntou por que os homens tinham destruído o poço. Ele falou assim, não foram os homens. Foram as mulheres. Foram as mulheres. E aí eles foram entrevistar as mulheres. Eles não, as mulheres, né, militares. E as mulheres falaram o seguinte, durante 8 horas do nosso dia, a gente não apanha oprimida. A gente prefere ir pegar água. Olha que triste. Olha que realidade, entendeu? E ele contando que ele foi ajudar aquela situação e acabou piorando a situação porque a gente não conhece a cultura, não conhece a essência do que está por trás. Eu imagino que isso deva ser realidade também no Brasil em muitos casos. Muitos casos, sim. A mulher prefere passar mais trabalho e sofrer até com determinadas atitudes, com determinados trabalhos em determinados locais, para fugir de uma realidade que ela não suporta. As redes sociais, professora, a senhora tem se deparado com uma enxurrada, vamos dizer assim, de sentimentos em redes sociais. As pessoas agora estão na moda, todo mundo exteriorizar muita coisa, criar personagens, mas muitas brincadeiras são profundamente verdades. Verdade. Né? Como é que você consegue traçar um paralelo sobre isso? Já fez um estudo sobre isso ou não? Olha, não tem um estudo, mas tem uma crítica. Eu vejo que às vezes, quando a gente não encontra lugar para dizer algumas coisas, a gente procura esse lugar. E talvez a rede social seja o lugar que as pessoas estão encontrando para dizer muito daquilo que está lá guardado, que não consegue passar para fora, que não consegue partilhar. Sabe? Nós estamos numa sociedade que o partilhar está sendo muito deixado de lado. Isso é bom ou ruim? Em certos fatores, é muito ruim. Porque o ser humano nasceu para viver em sociedade, para viver junto, coletivamente. E nós estamos a cada momento nos isolando mais. Olhem bem, moramos em edifícios que não conhecemos os vizinhos. Moramos em bairros e temos muros altíssimos, não sabemos quem está do outro lado. Pessoas queridas que de repente já foram e a gente nem fica sabendo por quê. Porque nós vivemos correndo. É um outro movimento. Nós deixamos as coisas de lado. E tudo é muito curto, muito efêmero. Tudo é muito descartável, não é hoje? Então, esse olhar para o outro, esse olhar para a natureza. E assim, uma das coisas que eu encontrei também no decorrer da própria pesquisa foi a mulher muito próxima da natureza. O homem não, o homem é mais distante? O que eu encontrei é uma mulher próxima da natureza. Se as mulheres dominassem o mundo, se elas mandassem de verdade no mundo, o mundo seria um lugar melhor, professora? Eu acredito que não. Não? Não. Por quê? Porque eu acho que as pessoas não precisam mandar só. Elas têm que estar juntas no processo. As mulheres também precisam dos homens. Mas isso não é, essa frase que você falou, ela é muito bonita, mas ela não é um pouco utópica na sociedade que nós vivemos? O que é utopia? Boa pergunta. Eu não gosto que me devolvam pergunta. Eu gosto de fazê-las. Eu nem sei ser entrevistado, entendeu? Eu odeio ser entrevistado. Galeano tem uma resposta bem bonita. Qual é essa resposta? Ele diz que a utopia, ela sempre vai na frente. E é aquilo que nos permite caminhar.
Eu vou caminhando É onde- e eu tenho um sonho, ele tá lá e ele vai se movendo. E aí eu caminho 10 passos e o meu sonho anda mais 10 passos. A utopia é o que nós devemos buscar para quebrar? A utopia não é impossível, a utopia é aquele sonho que nós temos que, como raça humana, continuar caminhando e buscando. Olha só, Pete, quem tá aqui hoje... Maravilhosa. Que aula, hein? Maravilhosa. Nossa, Pena que só homenagem. temos 15 minutos Meu Deus com a do céu. Rosimari de Oliveira Não, Duarte. ela vai voltar todo mês aqui na vez Tô para dar aula. mergulhada aqui na tese dela. Mas é o seguinte, ó, se liga que a gente já volta aqui no programa do Avesso pro último bloco com a professora... Rosimari de Oliveira Duarte. É Rosemary? A Rose. Rosemary? Rosimari, Rosemarie, Rose. Rosemarie. Rose, Ah, entendeu? chique. Rose em inglês, Rose, né? Rose. Chiquérrimo, a gente já volta. Será que... Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Bom Jardim Residencial da TPS Construtora e Churrascaço Criciúma. Ó, bacana, hein? Bacana. Voltamos aonde, Pete? Voltamos aqui no Avesso. Olha aqui, ó, dia D, vacina contra a gripe H1N1, muito legal, Nações Shopping, tá? Dia 13, sábado, das 11 às 23 no Espaço Família, muito bacana. Vai lá que você vai ter isso também, é legal, tá? Quem tá aqui hoje? Hoje a gente conversa com a professora doutora Rosimari de Oliveira Duarte. Ela fez uma tese de doutorado, apresentou um estudo sobre as mulheres. Eu tô aqui na página Qual delas? 361. Mulher que trabalhava fora de casa. No período em estudo, uma das principais mudanças ocorridas foi o fato de a mulher sair do espaço doméstico e buscar atividade remunerada fora do lar. Isso. Quais foram as Muito características de interessante cada esse período, trabalho, professora? gente. Por exemplo, anos 80, como é que eram as mulheres em nossa região e como elas mudaram para os anos 90? Teve evoluções assim mais significativas de cada década? Teve aqui na nossa região, nos anos 70 elas começaram a se preparar para algumas mudanças. Lembrando que nos anos 70 entra a pílula anticoncepcional. E com a mudança, com a entrada da pílula, a mulher passa a ter controle sobre o seu corpo. E automaticamente já começa a cair o número de filhos. Ela já começa a diminuir o número de filhos. Ela vai para os clubes de mães, ela começa a se profissionalizar e ela chega nos anos 80 já entrando no mercado de trabalho. Ela começa a entrar em 80. Aqui na região, a característica maior é nos anos 80, das classes populares. Quais eram os empregos principais? Olha, Você falou professor, mas era um padrão. professor mas... era um padrão, já era mais era um sonho, né? Tava elitizado. vendo uma tabela aqui, é o que elas mais queriam ser. Ser. né? A professora Professora. era elitizado? Era elitizado. Era muito mais elitizado. Era uma concepção da classe dominante que a mulher poderia até ser professora. Até? Até. Isso não, a partir desse princípio, sendo uma estudiosa, quando coloca dessa maneira, que ela até poderia ser professora, isso talvez não seja uma das explicações da desvalorização da educação no nosso país? Também. Sabe assim, eu volto atrás, quer dizer, o professor ele não é colocado como uma profissão de destaque, ele era quase um escanteio. E uma profissão muito feminina, muito voltada a uma elite e meio, assim, bastante adjunta, ou seja, ela é dona de casa, mas como dona de casa, ela Pode tem ser um período, ela pode ser professora. Em 80, então, ela começa ela vai para o mercado de trabalho, tem a indústria cerâmica, tem a indústria têxtil, né? Toda a... O diretor de indústria cerâmica, professora, falou para mim que as mulheres eram escolhidas propositalmente para os finais das linhas de produção cerâmica, justamente pela fisiologia ocular das mulheres, a capacidade ocular delas, porque elas conseguiam distinguir mais tons de cores do que os homens. Isso. Elas viam variações no branco dos pisos que o homem não via. Sim, porque a mulher é detalhista. Um homem vê o todo, a mulher vê o detalhe. E aí na profissão isso é valorizado. Certo? Você entrou numa festa, você viu todo mundo. A mulher já olhou e já viu o vaso que está com uma flor um pouquinho torta. Já viu aquela inimiga que ela odeia? Não, mas aí... tá ali na festa também. Aí tem outra questão, assim, de tudo isso tem uma questão que não é científica e que eu percebi também. A maior inimiga de uma mulher é sempre outra mulher. Nunca é um homem? Não. Ela não compete muito com o homem.
Ela compete com mulher. E por que elas competem? Com as Porque Faz é uma parte da questão evolução? do dia a dia, Não dá do pra culpar a momento evolução, eu dela. gosto de culpar a evolução. eu a evolução, percebo. A evolução é causa disso tudo. Não, Não é? não, e também tem outra coisa. Nós mulheres temos uma dificuldade, e eu digo assim, é um grupo significativo. Isso eu venho percebendo, de não ter razão. A gente quer ter razão. E porque Precisa ter razão. a gente às vezes briga muito mais pela razão. Não, porque assim, assim. Não, por que é assim? Não, porque eu percebi isso. A gente quer ter razão. Principalmente nos relacionamentos. Mas hoje em dia também? Hoje em Continua dia assim? também. Ou a gente já toca o F e diz, eu quero ser feliz. Deixa Esse eu certo. quero ser feliz está sendo uma descoberta dessa nova mulher Essa nova que está no geração. mercado, que é a nova geração, dessa nova mulher que faz mais opções, que conhece o mundo público, não está tanto no privado. E aí entra o movimento feminista. Aí, Qual a tua opinião a respeito disso? olha, o movimento feminista foi um movimento para acordar as mulheres. Certo? E ele foi muito rechaçado. Extremamente válido. É né, válido porque, assim, ó, ele modificou a estrutura de poder que nós tínhamos. Qual era a estrutura de poder? Alguém mandava e alguém obedecia. E esse alguém que obedecia eram as mulheres. Então a mulher teve outro tipo de liberdade, ela teve outro tipo de oportunidade, mas ela precisa ainda, através da educação, através de determinadas posturas, mudar essa concepção que a própria sociedade coloca sobre ela. Em alguns casos, tinha que ser mulher. E o que ela pode fazer para mudar isso, professora? Olha, eu vejo que um dos grandes fatores modificadores da história das mulheres é a educação. A educação como um todo, não A só educação das como mulheres. um todo, mas assim, para as mulheres, ela é fundamental. Quanto mais ela estudar, mais ela vai se posicionar melhor. Mais ela vai ter espaço, mais ela vai poder concorrer em termos de igualdade com o mercado que está aí. Olhem bem, nós já somos maioria no mercado, mas os menores salários ainda são das mulheres. Isso é uma média nacional, né? É uma média nacional. Isso não vai Até mudar. 30% menor, né? Assim. Até 30% menor e mais. Há um estudo que as mulheres em profissão vão se igualar aos homens daqui a 470 anos, se continuar nesse grau de evolução. Em termos de salário, em termos de lugares. Olha, vamos analisar. Magistério municipal, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria das pessoas que estão no magistério municipal, nos magistérios do ensino fundamental, são mulheres. Eu te pergunto, secretárias de educação, a maioria não são mulheres. Na nossa região até são, mas em termos de Brasil, a maioria são homens. Secretário de Educação estadual, homem. Ministro, homem. Então, os altos cargos não são ocupados por mulheres. Uma pergunta, vou falar de passado um pouquinho, rapidinho. A Dilma, ela, aí independente de partido político, vamos falar da posição dela como presidente, ela ajudou em alguma forma a melhorar o posicionamento das mulheres, independente de partido, de política, de Representou sabe, bem, né? Ela representou. Como é que foi ala isso, professora, feminina. sabe? Porque foi a primeira vez na história. E isso causou... O que você acha? Olha, Ela fez mal o papel dela. eu vejo que independente de partido, a Dilma, pela estrutura que ela encontrou, ela não conseguiu dar um grande salto em termos do feminino. Ela certo? foi muito blindada. Ela foi muito blindada e mais, ela fez uma política e voltada com muitos homens, embora ela tenha tentado. Mas não era fácil, não teve jeito. E assim serão outras mulheres. Por quê? Porque num universo masculino, quer queira, quer não, o olhar é masculino, não é feminino. E essa doçura da mulher, esse detalhe da mulher, essa maneira expressiva da mulher, no meio masculino, é difícil de sobressair.
Que não é difícil fazer um ótimo programa com você, professor. Ai, Ele adorei, acabou. Rosimari, tu vai ter que voltar Infelizmente, aqui no ele acabou. avesso. Vai ter que voltar no avesso, que a gente tem aqui 100 razões para que é melhor ser homem. Aqui eu queria ler com você, mas não vai dar tempo. Então a gente vai ter que ler num próximo programa. Pode Tá ser? bom, agora eu te desafio a entender os homens, Rosimari. O que tu acha? Vamos fazer juntos? Manual simples, frente e verso. Nesse teu estudo, Uma tu folhinha entrevistou só. algum homem, não? Não. Apenas mulheres Meu mesmo. foco sua era mulheres. feminista, olha aí, ó. Não. Eu sabia, nem deu bola pros homens, entendeu? Eram mulheres. Vocês não entram na pesquisa. Mulheres entendeu? donas de casa. Tinha que falar assim, não era relevante. Adriana Farias da Unesco tá te mandando um beijo. O Marcelo muito Goulart grata. falou que foi uma grande entrevista Beijo. digna de grandes programas da televisão. Olha. Marcelo, a TV não é tão boa igual a rádio. Desculpa. Não, por favor, né, Marcelinho? Não Tanto é que compara. tô ouvindo rádio. Então não vem com essa daí, tá? Então não vem com essa daí, beleza? Fechou, Acabou o é com programa? a Rosimari que a gente fecha e dedica um feliz Dia das Mães a todas as mães, todos os filhos. Todos, quem tá maravilhosa. grávida, quem não tá, enfim, vale tudo. Ah, você tem entendeu? cachorro? Ah, eu sou mãe. Não, você não sou é mãe do cachorro. Você não sim, é mãe mano. do cachorro, entendeu? É sim, mano. Você é mãe de tem gente, gente que mano. não quer ter filho e quer ter bichinho, Tem deixa. meu gatinho. Não, você não é mãe É do gato, mãe dele, entendeu? sim, senhora. Não vem com esse papo. Ah, é avó. Não é avó também do cachorro, entendeu? Fica com o filho, Periquito. com a mamãe. Não vai, entendeu? É mãe de mãe, pode ser? Pode ser, mãe. E Tá. a mãe vale pros pais que são mães, pras avós que são claro. mães. Né? A referência Exato. materna de cada tá um, bom, né, vale gente? o cachorro, só um pouquinho. Vale também o cachorro. Só no final de semana. Só vale o nesse cachorro. domingo, depois não Depois não deixa vale mais. mais o cachorro, fechou? Rosimar, tem beijo, abraço. E eu quero mandar um abraço bem especial à minha mãe, a Menara Emília, uma senhora de 84 anos que me ensinou, me pegou pela mão e me mostrou o universo feminino. A ela, meu Graças beijo. a ela, né? É. E eu vou mandar um beijo pra Grazi, que é a esposa do Zé de Tubarão. E ele tá pedindo um Feliz Dia das Mães pra ela. Ele tá sempre na audiência. Então, claro. Tubarão, Cidade Azul, sempre ouvindo a sua Sempre maior. maravilhosa? Fechou. Beleza, fechou? Então não tem mais nada? Beijo, Amanhã não tem acabou, programa? amanhã não tem. Amanhã tem futebol, né? Futebol. Ah, Pitoca Amanhã estará estarei lá. até que horas que você estará no estádio? Estaremos a partir das 3 horas da tarde. Você vai estar no estádio O já? jogo é às 4h30. A transmissão do Futebol Som Maior começa às 3. Batendo papo com a galera? Imagina, a festa começa às 9 no campo. Você vai lá tomar Vai ter uma? música, vai ter... Não, no trabalho a gente não toma, né? Eu Tomar vejo um os outros Birox? tomar e vou entrevistar, pode ser? Pode ser? Então beleza. Fechou. Valeu. Até amanhã no Futebol Sou Maior e segunda-feira no Avesso. No Avesso ao pode ser? vivo. Agora Beijo. vem Everaldo João, vem Max Everson, vem quem mais? E todo mundo e o Todo ponto mundo? a ponto lado dela. Vamos Às entrevistar. 5 da tarde a Pit volta. Mal pra você que tem que ouvir lá de novo. Valeu.